Muito bem. Olá, primeiro ano. Sou Erivan Sampaio Carneiro, sou professor de Física e hoje nós vamos estudar, iniciar, na verdade, o movimento uniformemente variado. Esse é um assunto dessa aula e das próximas aulas, mas hoje exatamente nós vamos iniciar falando sobre a aceleração, ok? E para iniciar, vamos analisar, gastar um tempinho aqui analisando esse diagrama, tá? Porque eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade em analisar alguns diagramas na física. Então nós vamos começar pelos mais, vamos estudar os mais simples, assim, os mais difíceis ficam um pouco mais fáceis de, de entender, né? Muito bem. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos uma trajetória, como nós já sabemos, lá do nosso estudo do movimento uniforme, né? Nós temos uma trajetória, que é o percurso, né, do móvel. Essa trajetória tem um sentido que está indicado aqui pela seta, né? Ou seja, a seta sempre indica o sentido positivo da trajetória. Então, por exemplo, isso aqui é o zero. Nesse sentido, nós temos valores positivos dessa trajetória, ok? Então, pessoal, ainda sobre o diagrama, o que nós temos aqui é o seguinte: pessoal, assim, é o mesmo automóvel, tá? Que essa nesse segundo momento é só uma projeção, tá, dessa primeira figura, nesse primeiro status, ok? Então nós temos aqui no tempo igual a 1, t índice 1, tempo 1, né? Nós temos o carro nessa posição, e no tempo igual a 2 o carro está numa posição diferente nessa trajetória, né? O t índice 1, t índice 2 indica que esse tempo mudou, houve um intervalo de tempo aí, ok? Um delta t, tá bom? Quanto à velocidade, nós temos V1, V2, aqui no contexto da aceleração, essas velocidades V1 e V2, elas são diferentes, seria bem sugestivo, né, para a velocidade constante. Aqui, nesse momento nós temos V1 e aqui nós temos V2. Para a velocidade constante, seria bem sugestivo colocar V1 e V1 aqui também, indicando que a velocidade não mudou, é a mesma velocidade inicial. Não é o caso, que nós podemos interpretar que a velocidade mudou. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um automóvel que se desloca numa trajetória e ao longo do tempo sua velocidade está mudando, né? Então, é exatamente a razão dessa mudança de velocidade é exatamente a presença de uma aceleração, tá? Então, como é que nós definimos a aceleração matematicamente? A aceleração, desculpa, a aceleração representada aqui por A média, já explico por que uma média é igual a variação dessa velocidade, o quanto essa velocidade mudou, né, ao longo do intervalo ΔT, ok? Então, a aceleração média é a razão ou divisão entre a variação de velocidade e a variação do tempo, tá bom? Então, vocês vão se habituar a responder dessa forma sobre a aceleração média. É a variação de velocidade dividido pela variação de tempo, ok? De modo bem simples. Assim. Trazendo os números, então nós podemos considerar inicialmente que ao longo desse percurso, no momento inicial, no T1, nós temos ali o início do movimento, quando você começou a observar o movimento do carro. Quando você começa a observar o movimento do carro, ali nós temos o tempo inicial, o tempo igual a 0 segundos.
Então, imaginemos que nesse primeiro momento a velocidade desse carro seja 18 km por hora. Ok? Correto? Velocidade se mede em km por hora. E um segundo após, ou seja, no segundo momento, o T2 é um segundo após, ou seja, um segundo após o início do movimento é exatamente um segundo, né? Óbvio, bem intuitivo. Imaginemos que nesse momento a velocidade do carro era outra, né? Deixa eu pegar aqui o mesmo exemplo, 54 km por hora. Ok? Como está claro, a velocidade do carro ela mudou ao longo do tempo, né? Então, nós podemos calcular aqui a aceleração média desse carro. Tá? Que é a aceleração média é a variação de velocidade. Nós podemos, pessoal, abrir essa variação de velocidade, assim como nós abrimos aquela expressão lá da velocidade média, né? Então, a variação de velocidade, se eu não falei antes, se vocês não estão cientes, essa letrinha aqui, tá? Uma letra grega, é um triângulo, pessoal. Lembra um triângulo, né? Chama-se delta e ele representa a variação, tá? No caso da velocidade, o ΔV está indicando aqui variação de velocidade. Quando nós queremos medir a variação de alguma coisa, o intervalo que há entre dois momentos, duas grandezas, né? Não entre duas grandezas, isso não está correto. Então, calcular o quanto a velocidade variou, nós pegamos, no caso da velocidade, a velocidade final menos a velocidade inicial. Né? E no caso do tempo, se você quer saber o quanto o tempo mudou, você pega o tempo final e subtrai o tempo inicial. O que eu quero dizer? Que quando você quer calcular a variação de alguma coisa, você pega sempre o valor final e subtrai o inicial. É isso. Tá bom? Como nós abrimos essa expressão pro ΔV e ΔT, tá mais direto colher os dados do exemplo. Então, a velocidade final é 54 km por hora, menos da fórmula a velocidade inicial do automóvel, que era 18 km por hora. E qual é a variação de tempo? Bom, o tempo final é 1 segundo, menos o tempo inicial é 0 segundos. Então você tem para isso 54 menos 18, tá quanto, pessoal? Pronto. 36 dividido por 1. Bom, a velocidade aqui está medido em quilômetros por hora. E o tempo, o ΔT, está medido em segundos. Então, o que nós obtivemos aqui foi 36 km por hora por segundo. É uma grandeza pouco usual, né? 36 km por hora por segundo. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, pessoal, que a cada segundo a velocidade do carro, a grandeza de cima, está mudando 36 km por hora. Bom, é isso que nós vamos interpretar, assim que nós interpretamos isso, tá? Repetindo, a aceleração deu km por hora, unidade de velocidade, por segundo, unidade de tempo. Então nós interpretamos que a velocidade do carro está mudando. O quanto ela está mudando? Está mudando 36 km por hora a cada segundo, né? A aceleração é positiva, então nós podemos dizer que essa velocidade está aumentando, né? Então a cada segundo a velocidade do carro aumenta 36 km por hora. Se você está estranhando essa unidade de medida para aceleração, bom, é normal, não é comum usarmos essa unidade de medida para aceleração. Não é muito usual essa unidade.
Mas eu quis manter essas unidades dessa forma exatamente para causar essa estranheza mesmo. Perceba, por definição, não tem nada errado aqui, ok? A velocidade está em quilômetros por hora, o tempo está em segundo, então nós obtivemos essa unidade para aceleração, não está errada. Quilômetros por hora representa a unidade de velocidade, velocidade se mede em quilômetros por hora. Isso está dividido por unidade de tempo, segundo, ou melhor, o tempo se mede também em segundo. Por definição, não tem nada errado aí. Tá? Inclusive, há questões de vestibulares, por exemplo, que no seu enunciado você vai obter a resposta nessa unidade de medida, quilômetros por segundo. Mas muito bem, para efeito de estudo, nosso estudo, não é muito usual essa unidade. Geralmente nós medimos velocidade, aqui em a unidade mais usual para velocidade é metros por segundo por segundo, ou seja, a unidade da velocidade está em metros por segundo e a unidade de tempo em segundos, muito usual isso. Ou se a velocidade está em quilômetros por hora, então o tempo vai estar medido em horas. Então vocês percebem como, veja, o tempo aqui está medido em segundos na velocidade e aqui também está medido em segundos. Quilômetros por hora, o tempo aqui está medido em hora e o tempo aqui também está medido em hora. Tá bom? Metros por segundo e quilômetros por hora são unidades usuais de velocidade. Tá? Mas ainda assim, você pode dizer, professor, mas essa notação não está mais simples possível para a unidade de aceleração. De fato, e aqui é proposital mesmo, e agora finalmente nós vamos chegar aqui à unidade que vocês estão habituados a assistir noticiários e ler em livros, tá? Veja, metros por segundo. Por segundo, vou escrever dessa forma aqui, metros. Vou só mudar a forma dessa fração. Metros por segundo. Desculpa, botei um 2 aí, né? Metros por segundo dividido por segundo. Isso é o que? Metros por segundo. Divisão de frações de mesma. Divisão de frações. Eu resolvo multiplicando, pegando o inverso da segunda fração, ou seja, 1 sobre S. Isso aqui é igual a metros, m vezes 1 dá m, dividido por S vezes S, S quadrado. Ô, professor, finalmente, né? Agora sim, metros por segundo ao quadrado. Isso é mais usual. Vocês estão mais familiarizados com unidade de aceleração em metros por segundo ao quadrado. E esse quilômetros por hora, como é que fica? Eu escrevo assim, pessoal. Eu estou escrevendo assim para deixar bem claro para vocês que é a unidade de velocidade, quilômetros por hora, por unidade de tempo. Então, por definição, né, daqui da aceleração, não está errado. Mas tudo bem que não é nós usamos isso de uma forma mais simples possível, não? Ou seja, nós vamos ter que fazer o que nós fizemos anteriormente, né? Então nós temos quilômetros por hora, ou seja, quilômetros dividido por hora, dividido por... Só um minuto. Muito bem. Dividido por hora, né? Por hora. H. Isso aqui é igual... Divisão de frações, nós multiplicamos. Vou colocar aqui embaixo, pessoal. Quilômetros por hora. Não mais divide, mas se multiplica pelo inverso do segundo. Então nós temos quilômetros, km vezes 1 é km, quilômetros,
dividido por hora vezes hora da hora ao quadrado, ok? Então, metros por segundo ao quadrado e quilômetros por hora ao quadrado são outras unidades para aceleração. De todas essas, a mais usual é metros por segundo ao quadrado, tá bom? Metros por segundo ao quadrado é a unidade mais usual para aceleração em nosso estudo. Muito bem. Então, pessoal, espero que tenha ficado entendido isso, tá? A aceleração se mede dividindo a variação de velocidade que o carro sofre, o móvel sofre por unidade de tempo. E essa medida da aceleração pode ser, por exemplo, por definição, é a unidade de velocidade por unidade de tempo. Então você tem algumas combinações possíveis, né? Por exemplo, essa velocidade pode estar em centímetros por hora dividido por segundo. Pense, continua sendo unidade de velocidade por unidade de tempo. Isso, por definição, está correto. Olhem para cá, variação de velocidade por variação de tempo, ok? Só que há muitas possibilidades para essa unidade medida, mas a mais usual é metros por segundo ao quadrado, ok? Metros por segundo ao quadrado. Eu problematizei um pouco isso só para destacar que não necessariamente uma outra unidade está incorreta, né? Tem que obedecer a definição de aceleração. Agora, eu não estou calculando exatamente a aceleração, ou melhor, eu disse que explicaria por que aceleração média e não apenas aceleração, né? Porque, veja, da mesma forma, pelo mesmo raciocínio que nós não no caso quando nós calculamos a velocidade média, aquele mesmo argumento vale para cá, mas agora aplicado à aceleração média. É muito difícil você fazer um percurso mantendo velocidade constante, foi o que eu disse lá, né? A velocidade ela sofre uma mudança ao longo de uma trajetória, então você tem ali a velocidade média da mesma forma. A aceleração é muito difícil você manter, no exemplo aqui, esse carro com uma aceleração constante, ou seja, no instante T1 ele tinha aceleração 36 km por hora e no instante T2 a mesma aceleração 36 km por hora, né? No instante T1, no instante T2 mantém aceleração de 36 km por hora. É impossível isso. Impossível rigorosamente falando, matematicamente falando, é impossível. É isso. No instante T3, por exemplo, fazer uma projeção do futuro aqui. No instante T3 manter essa mesma aceleração, ou seja, é impossível. Então o que nós temos aí são acelerações que ficam oscilando ao longo do percurso, de modo que se você quer trabalhar com a aceleração, um número, então você pega uma aceleração média. E é bem conveniente você pegar uma aceleração média, porque é como se o carro é como se o carro tivesse, para efeito de cinemática, é como se o carro tivesse feito todo o percurso com essa mesma aceleração, 36 km por hora. É como se lá no início da disciplina eu falei para vocês o seguinte, que nós estamos no contexto da cinemática, e na cinemática nós não estamos interessados nas razões que provocam o movimento. Um carro vai do ponto A ao ponto B, nós não estamos interessados no que acontece entre o ponto A e o ponto B. Nós analisamos o movimento olhando para o ponto A
e olhando para o ponto B, tá? Ele tinha uma velocidade, uma aceleração tal no ponto A, tinha uma aceleração tal no ponto B, então nós olhamos para o ponto A e o ponto B, né? Por exemplo, ele pode ter parado no meio desse percurso, permanecido lá um tempo parado, depois nós não vamos olhar para isso nesse momento, né? Então, nesse contexto, uma aceleração média serve bem para representar a aceleração do carro ao longo desse percurso, tá bom? No contexto da cinemática. Muito bem. Então, trazendo o conceito do livro que nós estamos adotando, conceito de velocidade, desculpa pessoal, o conceito de aceleração é a grandeza que relaciona a variação da velocidade com o tempo gasto nessa variação, ok? Ou seja, isso aqui é em palavras a fórmula da aceleração apresentada aqui. Deixa eu destacar ela aqui. Ok? Então, em palavras é isso. A aceleração é a grandeza. A aceleração é a grandeza que relaciona a variação da velocidade, o ΔV, com o tempo gasto, o ΔT, o tempo gasto nessa variação, né? O tempo gasto nessa variação de velocidade. Ok? Certo, agora eu quero apresentar para vocês o conceito de aceleração instantânea. Então, o que seria aceleração instantânea, né? Vamos fazer aqui uma comparação, uma analogia com o que nós estudamos lá nas nossas aulas anteriores sobre o movimento uniforme, né? Lá nós vimos o conceito de velocidade e também o que era a velocidade instantânea. Lembram da aula passada? Velocidade instantânea é aquela velocidade que se faz, aquela medida da velocidade que se faz no instante em que ela ocorre, né? E o exemplo que nós vimos lá, inclusive uma questão da atividade era sobre o painel do carro, né? O velocímetro do carro. O que o velocímetro mede? O velocímetro ele mede, bom, com alguma margem de erro, é claro, porque no mundo real não existe a precisão matemática, né? Precisão, 100% de precisão, então com alguma margem de erro, ela mede o que nós vamos chamar de velocidade instantânea, né? A velocidade do carro no instante em que ela ocorre, tá bom? Então, da mesma forma, aqui na aceleração média, nós temos o conceito que seria a aceleração instantânea também. Então, veja, eu vou escrever aqui uma expressão. Que vocês não devem se preocupar nesse momento com essa anotação. É só para vocês tomarem nota. Eu tentar entender um pouco a ideia do que é aceleração instantânea. Veja, essa aceleração, a aceleração instantânea é o limite da aceleração média, né? A aceleração média leva em consideração um intervalo de tempo, pela fórmula, pela definição. Pois é, aqui a aceleração instantânea é quando esse intervalo de tempo, o ΔT, tende a um valor muito pequeno. O que é um valor muito pequeno? É um valor que se aproxima de zero, ok? Bom, substituindo a m, a aceleração média pelo valor que nós acabamos pela razão que nós acabamos de ver, que é a variação de velocidade por variação de tempo, né? Então o ΔT tendendo a zero. ΔT, desculpa, deixa eu corrigir isso aqui. Quando esse ΔT tende ao valor zero. Então veja, não é o ΔT igual a zero, é o ΔT tendendo a zero. Isso é para garantir que o ΔT seja muito pequeno, um intervalo de tempo muito curto.
Faz sentido isso, pessoal? Faz sentido considerar essa razão, variação de velocidade para variação de tempo, quando esse tempo é muito pequeno para se calcular a aceleração instantânea? Faz muito sentido, porque a ideia aqui é se fazer a leitura da... Imaginemos que no painel do carro, assim como o velocímetro, tenha um acelerômetro. Seria isso? Um acelerômetro. Poderia ser esse termo, né? Imagine que acelerômetro seria esse o termo. O acelerímetro. Não sei qual seria o termo. Muito bem. Imagine que esse painel ele mede a aceleração que o carro desenvolve instantaneamente, ok? Assim como o velocímetro. Então, o que nós temos? Que a ideia é você fazer essa medida da velocidade, essa medida da variação de velocidade no intervalo de tempo muito pequeno, de modo que não dê tempo para essa velocidade variar muito, ok? Então, quando você faz essa leitura no intervalo de tempo muito pequeno, não há não há muita margem para a variação de velocidade. Então isso se aproxima do que seria a aceleração instantânea, né? Acabei abandonando a ideia do acelerômetro lá do carro, do painel do carro, hipotético. Então seria exatamente o ponteiro desse painel, do acelerímetro. Vamos chamar de acelerímetro. Então seria o ponteiro desse acelerímetro, tá? Estaria medindo a aceleração que o carro desenvolve naquele instante. Certo, pessoal? Então nesse momento eu quero trazer para vocês essa animação. Muito bem, essa animação em que nós vamos ver aqui um efeito gráfico da aceleração, tá bom? Uma animação bem simples, mas ela ajuda com base nos conhecimentos teóricos que nós acabamos de ver. A gente acaba dando mais sentido a esses conhecimentos teóricos. Então aqui nós temos o indivíduo, está parado aqui na origem das trajetórias. Pode perceber que à direita, aqui seguindo o cursor, nós temos as posições positivas e à esquerda as posições negativas, tá? Então, basicamente o que nós temos aqui é o seguinte: nós podemos ver que a mudança de posição, o quanto a velocidade muda e a aceleração, que é o que nós queremos ver nesse momento. Então, por exemplo, se eu atribuo a esse indivíduo aí uma velocidade de 1 metro por segundo e dou um play aqui, o que você percebe? O corpo, o sujeito aí está se movimentando no sentido positivo da trajetória, pois a velocidade é negativa, né? Isso aqui é um pouco de uma revisão do que nós vimos no movimento uniforme, né? Mas agora, nesse momento, olhem, eu vou repetir aqui, simplesmente reiniciar. Sim, agora eu quero que vocês olhem para a aceleração. Falei sobre a velocidade, olhem para a aceleração. O que acontece? Ela não muda, né? Não muda, porque, como nós sabemos, a aceleração ela está associada à mudança da velocidade. Se a velocidade não muda, a aceleração é nula, não há alteração de velocidade, correto? Vou atribuir o valor de menos 1 metro por segundo. Como vocês esperam, ele vai se deslocar para a esquerda, né? Isso, né? Velocidade negativa, sentido negativo das trajetórias. Ficando bem claro aí que, como a velocidade é constante, não há alteração de velocidade ao longo do tempo, né? A aceleração é a mesma, menos 1 metro por segundo. A velocidade é a mesma, a aceleração nula, não muda. Agora, vamos reiniciar aqui de novo. Dá para fazer isso assim. Veja, eu também posso alterar essa velocidade movendo aqui essa barra, né? Chama de barra de rolagem, tá bom? Olhem para a mudança da velocidade e
se surge uma aceleração. Veja. Não surgiu, né? Calma aí. Certo? O que aconteceu? Quando eu movo aqui a barra vermelha, a velocidade muda, porque eu não estou mantendo ela constante, né? Ela está aumentando, aqui está diminuindo, aumentando. Veja, agora sim, como há uma mudança de velocidade, o software ele registra uma, ele registra uma aceleração, né? Diferente de zero, certo? Inclusive acelerações altas, né? Gente, e se eu mexer aqui mais abruptamente? Só um minuto. E se eu mover esse ponteiro vermelho mais abruptamente? Isso vai representar uma mudança abrupta de velocidade, né? Então o que vocês esperam para aceleração? Uma mudança, um valor baixo ou pequeno? Né? Um valor alto ou baixo? Veja. Desculpa, tem que mover aqui. Não há problema. Veja. Tá até difícil ler, né? Diminuir aqui a frequência aqui. Registra aí uma aceleração 89, eu percebi aqui. Então é isso. Quando eu movo essa barra vermelha mais abruptamente, isso representa uma mudança de velocidade abrupta. Consequentemente, vai registrar uma aceleração maior, né? Então, está coerente o software com a teoria. Entendeu? Ok? Não nos interessa a posição do momento. Então, basicamente é isso. Nós alteramos a velocidade abruptamente e a aceleração também sofre uma alteração abrupta, porque ela mede exatamente essa taxa de mudança dessa velocidade, né? Agora fazendo aqui um exercício diferente. A ideia de movimento uniforme vocês já perceberam. E a ideia de movimento acelerado com aceleração uniforme é 1 metro por segundo. Vamos olhar o movimento do sujeito agora. Veja, ele começa com uma velocidade, mas ela está aumentando, aumentando, e aí cada vez mais, né? Agora zerou porque ele alcançou ali uma barreira, né? Dá para tirar essa barreira. O que acontece se eu tirar essa barreira aqui? Eu vou reiniciar e tirar a barreira. Vamos ver o que ele vai registrar aí. Vou dar uma aceleração positiva. Veja. Ele começa lento. A aceleração 1 metro por segundo. A sua velocidade é incrementada. Né? 5, 6, 7, 8. A sua velocidade está aumentando. Né? Mas ela está aumentando uniformemente porque a aceleração ela não está mudando, ela é uniforme. Então ela vai conferir a velocidade um crescimento, mas um crescimento assim uniforme, né? De quanto? Exatamente 1 metro por segundo a cada segundo, né? Entendido isso? Pessoal, agora falando sobre os tipos de movimentos quanto à aceleração. Quando nós estudamos o movimento uniforme, nós vimos que ele pode ser de dois tipos, né? Quanto à velocidade, pode ser um movimento com velocidade positiva, esse é o movimento progressivo, e aquele movimento com velocidade negativa, o movimento retrógrado. Foi isso? Muito bem. Da mesma forma, nós podemos ter também, nós temos a classificação do movimento quanto à aceleração, e esse pode ser movimento acelerado ou movimento retardado. Quando de cada um desses, né? O movimento é acelerado quando a sua velocidade aumenta ao longo do tempo, tá? O tempo está passando e a velocidade do carro está aumentando. Vocês concordam comigo que o movimento é acelerado quando, por exemplo, esse móvel apresenta movimento acelerado quando o motorista pisa no acelerador?
o tempo passa e a velocidade está aumentando, né? Pois é, esse é um exemplo de movimento acelerado. De modo contrário, o movimento retardado, um exemplo é quando o motorista pisa no freio, né? O movimento, o carro ele sofre uma desaceleração. É um exemplo de movimento retardado, tá? Quando a sua velocidade, quando a sua aceleração é negativa. Então, nós podemos, uma forma bem simples, bem mais simples de saber se o movimento é acelerado ou retardado, é o seguinte: você multiplica a sua aceleração do carro, vou representar aqui só por A, tá? Você multiplica a aceleração do carro pela velocidade, tá bom? Se esse valor for um número positivo, ou seja, o número maior que zero, se esse produto for maior que zero, deixa eu alinhar melhor isso aqui. Se esse produto for um valor maior que zero, um valor positivo, então o movimento é acelerado. É uma forma bem simples, que não confunde muito as pessoas, tá bom? Por outro lado, o movimento é retardado se esse produto da aceleração que você vai calcular pela velocidade, tá? Se esse valor é um número negativo, ou seja, esse valor ele é menor do que zero, tá bom? Então você tem então um movimento retardado. É uma forma bem simples, não confunde muitas pessoas, ok? Então esse é o tipo de movimento quando o movimento é acelerado e retardado, certo? Muito bem, e para resumir o que nós vimos hoje sobre aceleração, vamos fazer essa questão, que resume bem o que nós estudamos hoje, até agora, tá? Então vamos lá, diz o seguinte: um ponto material em relação a um determinado referencial tem velocidade em função do tempo indicado na tabela. Então, aqui nessa tabela nós temos essa linha e a segunda linha, né? Na primeira linha nós temos o tempo, está dado em segundos, o tempo aqui está medido em segundos, vai de 0 a 7 segundos, né? Então o movimento do carro durou 7 segundos, né, desse ponto material. E na outra coluna, a outra linha, nós temos a velocidade em cada instante de tempo. Essa velocidade está dada em metros por segundo. Então, por exemplo, quando o tempo é igual a 0 segundos, a velocidade desse ponto material é 3 metros por segundo, por exemplo. Quando o tempo é 3 segundos, a velocidade naquele instante é 9 metros por segundo. E quando o tempo é 7 segundos, após iniciado a observação desse movimento, esse móvel se encontrava aí com uma velocidade de 17 metros por segundo, tá bom? Uma tabela bem simples aí. O que se pede? Letra A, qual é a velocidade inicial do ponto material? Letra B, qual é a aceleração média do ponto material no intervalo de 1 a 5 segundos? Letra C, classificar esse movimento se ele é acelerado ou retardado. Ou seja, foi exatamente isso que nós estudamos hoje, né? A primeira questão ela é muito simples, mas já percebi que esse ano pessoas já se confundem com isso. Em outros anos também, é incrível como os alunos se confundem, muitos, não todos, se confundem observando uma tabela como essa. Eu tenho dificuldade em identificar o que seria a velocidade inicial do ponto material. Isso não vai mais se repetir com vocês, porque você não vai mais esquecer que a velocidade inicial do móvel, tá? Essa velocidade inicial, ela corresponde àquele tempo igual a 0 segundos. A velocidade inicial do móvel é aquela velocidade no instante que você começa a observar o movimento, tá?
que é diferente do carro ter um, nós estamos falando de um carro, se esse móvel é um carro, é diferente de você desse carro estar começando a se mover naquele momento, isso é diferente, tá? Quando nós falamos em velocidade inicial, nós estamos falando aquele instante, a velocidade correspondente àquele instante que nós começamos a observar aquele movimento. Por quê? Porque em outros momentos não interessou para a gente, por alguma razão. Só aqui no caso, só nos interessa saber o movimento do carro nesse intervalo de tempo de 0 a 7 segundos, quando está com a velocidade de 3 a 17 metros por segundo. Bom, porque esses dados é o bastante para obter as informações que nós queremos. Eu quero dizer o seguinte: a velocidade inicial, no caso da questão é o ponto material, a velocidade inicial não quer dizer que ela é zero, tá? Se o corpo está parado, ele começa seu movimento, nós dizemos que realmente o movimento inicial, a velocidade inicial dele é zero, tá bom? Mas, de modo geral, a velocidade inicial do ponto material, do móvel, não necessariamente é zero. Quero que vocês percebam essa sutileza, tá bom? A velocidade inicial é aquela velocidade com que o móvel se encontrava no momento que você começou a observar. Por que começou a observar? Porque ele é o tempo zero, tá bom? Velocidade inicial do ponto material é aquela velocidade do ponto material no instante t igual a 0 segundos, beleza? Você olha para a tabela e não resta dúvida, né? Quando o tempo é 0 segundos, a velocidade desse ponto material é 3 o que? Qual é a unidade de velocidade? 3 metros por segundo. Ok? Espero que vocês tenham entendido bem isso. Se não entenderam, pessoal, se não entenderam, mandem mensagem pelo canal que nós escolhemos para conversar, né? Que é o WhatsApp. Letra B. Qual a aceleração média do ponto material no intervalo de 1 a 5 segundos, né? Se você tem dificuldades iniciais, bom, olhe para a fórmula, ela vai te guiar, né? Se eu quero calcular a aceleração média, qual é a fórmula da aceleração média? É a variação de velocidade pela variação de tempo, tá bom? Então, eu posso abrir ainda mais essa expressão por velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Não é isso que nós vimos? Muito bem. Veja, aqui eu vou trabalhar com velocidades e tempos, que é justamente o que está aqui. Esses valores correspondem, são os valores correspondentes a essas linhas, né? Muito bem. Então, qual o intervalo de tempo? Entre 1 e 5 segundos. Está aqui 1 segundo e está aqui o valor 5 segundos. A velocidade correspondente deles é a velocidade final, né? No tempo final aqui é 13. E no tempo igual a 1 segundo, corresponde à velocidade inicial, como pedido na questão, é 5 segundos. Tá? Substituindo lá esses valores aí, a velocidade final é 13 segundos, menos velocidade inicial, velocidade inicial 13 metros por segundo, velocidade inicial é 5 metros por segundo. Isso está dividido pela variação de tempo, né? Então aqui nós temos o tempo final 5 segundos, menos o tempo inicial 1 segundo, que foi dado na questão, né? Então isso vai dar o que? 13 menos 5 dá 8, dividido para 4, também dá 2. 2 o que, pessoal? 2 é unidade de velocidade por unidade de tempo, ou seja,
colocar assim, metros por segundo, correto? Eu estou insistindo nisso que é para vocês não entenderem de onde é que sai, isso aqui é igual, de onde é que sai 2 metros por segundo ao quadrado, né? Metros por segundo é metros por segundo ao quadrado, tá? Então a letra B está resolvida. E finalmente a letra C, colocar aqui, diz o seguinte: a classificação do movimento é em acelerado ou retardado. Então a letra C ele quer que nós classifiquemos o movimento desse ponto material em acelerado ou retardado. Como nós vimos, uma forma simples de calcular, descobrir se o movimento é acelerado ou retardado, é observar o sinal do resultado quando nós multiplicamos velocidade e aceleração, na verdade. Muito bem. Olhando para a tabela, nós percebemos que a velocidade é positiva, né? Inicialmente era 3, depois era 5, era 7, era 9, era 11, era 13. Bom, então a velocidade é um número positivo e a aceleração acabamos de calcular e também vimos que é positivo. Então, quando eu multiplico dois números positivos, o resultado é um número positivo também, ou seja, maior que zero. Como vimos, nesse caso, o movimento é acelerado. Deixa eu escrever aqui um R recente, né? Acelerado. Pronto, muito bem. Tá? Então, pessoal, com isso nós encerramos essa aula que introduz o movimento uniformemente acelerado. Entendendo que a aceleração tudo fica mais simples, né? Quando vamos estudar o movimento uniformemente acelerado, tá bom? Ficamos por aqui. Eu irei passar algumas questões para vocês. Como vocês sabem, esses documentos estará disponível para vocês em PDF. E segue a rotina, né? Vocês podem entrar em contato comigo através das redes sociais que já combinamos, tá bom? Até mais, pessoal. Até a próxima.